Olá, meus amigos. Vamos retomar a nossa jornada rumo à independência financeira. Hoje começaremos falando de receitas e despesas. O grande benefício de conhecer as nossas necessidades é que este é um exercício que gera planejamento das ações. Sim, é necessário planejamento, principalmente para quem quer ter uma vida financeira saudável, sustentável. É necessário planejar muito bem, saber as receitas e as nossas despesas. Lembrando que, normalmente, as nossas fontes de receitas são menores do que as nossas fontes de despesa. E isso requer um bom planejamento para que possamos ter a nossa vida financeira em equilíbrio, planejando muito bem as nossas despesas à luz das receitas que teremos para honrar tais compromissos. As despesas, elas se dividem em dois grandes grupos: as previstas e as não previstas. As previstas são aquelas que normalmente você lembra de imediato, como as contas de consumo, água, energia elétrica, comunicação. As não previstas são aquelas que eventualmente podem ocorrer ou não. Por exemplo, um filho ficar doente e necessitar de um medicamento, um familiar adoecer em uma outra cidade, você precisar fazer uma viagem rápida, então aquilo não estava previsto, mas pode acontecer. E quem quer ter uma vida financeira sustentável, saudável, ele planeja muito bem tanto as despesas tidas como previstas, aquelas que ocorrem com maior frequência e que de antemão você já sabe que elas vão ocorrer, quanto aquelas despesas eventuais que podem ou não vir a ocorrer, mas você tem que estar preparado para elas. Se as suas despesas começam a aumentar, provavelmente você terá dificuldades. Se elas diminuem, você tem boas chances de ter uma vida financeira mais tranquila, mais sustentável. Lembre-se, o salário é o limitador das suas ações. E se você gasta mais do que o que ganha, ou você gasta o limite do que ganha, você fica muito suscetível aos intempéries que todos nós estamos sujeitos. Lembra das despesas não previstas? E se elas ocorrerem? O que você vai fazer? Tem que gastar menos do que o que ganha, planejar muito bem as despesas à luz das nossas receitas e sempre ter uma reserva, uma previsão orçamentária para cobrir essas despesas eventuais ou não previstas. Conceitualmente parece ser fácil, né? Manter o equilíbrio entre receita e despesa. Mas por que tantas pessoas estão inadimplentes no Brasil? Pesquisas demonstram que cerca de 9% da inadimplência é causada pelo desemprego, 10% esquecimento, 13% empréstimo do nome. E aqui eu me pergunto, por que alguém te pede o nome emprestado? Uma das razões pode ser porque ela está com o nome dela indisponível para crédito. Bom, mas se ela não cuidou bem do nome dela, como você espera que ela vá cuidar do seu? Provavelmente
ela não irá honrar os compromissos e vai te colocar também em uma situação financeira bem desconfortável. Em Provérbios está escrito para que você não seja fiador e não empreste o nome a outras pessoas. Esse é um ponto de reflexão. Por que alguém está pedindo o nome, pedindo para usar o seu nome? Possivelmente, ela te deixará em situação bem desconfortável financeiramente. Uma outra razão é o descontrole financeiro. Então, aí cerca de 27% é descontrole. Então, se observarmos nesse gráfico, a maioria das razões é falta de planejamento financeiro. Então, tirando ali o desemprego, que é uma fatalidade que pode acometer qualquer um, quando olhamos ali o descontrole, com 27%, mais 10% de esquecimento. Se você planejar bem as suas despesas, inclusive controlando muito bem as datas de pagamento, você ou colocar em débito automático para evitar esquecimento, ou seja, ter um controle efetivo, um planejamento efetivo, você vai evitar pagar juros de maneira desnecessária e colher os frutos do bom planejamento financeiro. Sem dúvida, o comportamento financeiro é um dos grandes responsáveis pela inadimplência e pela qualidade de vida das pessoas. E para demonstrar isso, vamos conhecer a história de duas pessoas, de dois personagens, o José e o Paulo. Observem o comportamento dessas duas famílias, aqui representadas pela família do Paulo e do José. O Paulo é um executivo bem-sucedido de uma empresa multinacional em São Paulo. Seu salário gira em torno de 30 mil reais. Ele casou-se com a Kátia, uma arquiteta, que trabalha em uma grande empresa recebendo mensalmente 8 mil reais. O casal tem 2 filhos, o Tiago e a Márcia, que estudam em universidades particulares em São Paulo. Comer fora, ir ao clube, viajar em férias para o exterior todos os anos, trocar os carros da família a cada 2 anos, reformar a casa anualmente, pagar as contas elevadas de celular para todos e comprar roupas nas melhores lojas é uma necessidade para a família do Paulo. Para essa família, não há exageros, tudo é uma necessidade. Então eles não enxergam qualquer exagero nesse comportamento. Os filhos do Paulo, Tiago e Márcia, resolvem ir morar em um apartamento próximo à faculdade na qual estudam. É uma segunda casa para o Paulo manter. As despesas assumem proporções ainda mais exageradas, mas tudo é aceitável, ao menos aos olhos dessas pessoas e dos amigos mais próximos. Afinal, eles compartilham o mesmo estilo de vida. Porém, mudanças na empresa fazem com que o Paulo perca o emprego. Um problema se instala. Na idade do Paulo, já com 56 anos, é difícil encontrar um emprego semelhante. E surge a pergunta: como viver a partir de agora? Como manter o mesmo padrão de vida? O Paulo percebe que sua reserva financeira é mínima, aproximadamente 150 mil. Até parece muito esse valor. Porém, talvez dê aí só para a família se manter por uns 6 ou 7 meses, mas para isso eles terão que conter despesas e apertar os cintos. Bom, vamos conhecer agora a história do José, da família do José. O José nasceu em uma pequena cidade do Nordeste. Aos 18 anos veio para a cidade grande, para São Paulo, tentar uma vida melhor. Seu primeiro emprego foi como auxiliar de pedreiro,
em uma pequena construtora. O seu esforço e dedicação renderam-lhe uma promoção para o ofício de pedreiro em menos de um ano. Ao concluir a segunda obra, ele foi convidado para ser zelador do condomínio. Já casado, ele encontrou ali uma excelente oportunidade de economizar o aluguel, pois ele residia em um pequeno apartamento oferecido pelo condomínio ao zelador. Sua esposa, Maria, cozinheira, e produzia refeições para os moradores da região. A família conseguia poupar metade dos rendimentos. Com o dinheiro poupado, o José começou a adquirir terrenos na região de Santo Amaro. Após adquirir 3 lotes, ele contratou seus antigos colegas da construção civil para começar a construir uma loja com um apartamento no piso superior. Passados 7 anos, ele já possuía 2 pequenas lojas e 2 apartamentos. A renda com os aluguéis desses imóveis passou a dobrar o rendimento da família, que na ocasião já contava com 3 filhos. Após 25 anos em São Paulo, ele tem uma renda em torno de R$ 10.000 com aluguéis de 10 pequenos imóveis. Além disso, o bairro de Santo Amaro cresceu muito nos últimos anos e o conjunto de imóveis do José vale cerca de R$ 1 milhão. Vocês perceberam a diferença do comportamento financeiro entre a família do Paulo e a família de José? A diferença básica chama-se planejamento financeiro. E o planejamento molda o comportamento. Tem que andar junto. Se você não tiver um comportamento financeiro que esteja em sintonia com a sua real situação financeira e que esteja alinhada com os seus objetivos, com o seu propósito, você não conquistará a independência financeira se não tiver um bom planejamento financeiro e se não moldar o seu comportamento para alcançar esse objetivo. O comportamento financeiro, ele é muito saudável para quem quer ter uma vida financeira sustentável. Até parece ser muito difícil, muito complicado, mas não é. Vamos olhar 2 situações e ações de planejamento financeiro que podemos tomar. A primeira, quando a sua despesa é maior ou igual à receita. Então, se você está numa situação onde as suas despesas são maiores ou iguais às suas receitas, de imediato você necessita reduzir tanto as despesas de consumo, quanto as despesas patrimoniais e as despesas com juro. E aumentar as suas receitas. Porém, observe que as ações mais imediatas e que surtem efeito imediato é no cortar despesa. Porque aumentar a receita, ela requer desenvolvimento pessoal, requer capacitação. E isso leva tempo. Uma capacitação feita hoje, você vai colher os frutos daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então é para médio e longo prazo. Sim, é importante e você tem que atuar nas 2 frentes. De imediato cortando as despesas, retirando tudo que é o supérfluo. Fazer sacrifícios, sim, será necessário fazer sacrifícios. Quem quer ter independência financeira, ele faz o sacrifício no tempo certo para colher os frutos no tempo adequado. Não tem mágica. Requer ações, requer mudança de comportamento, requer mudança de atitude, requer atitude para tomar as decisões certas, requer atitude de não viver por status, requer atitude de
tomar as ações necessárias e cortar todas as despesas que são supérfluas, para que você consiga ter recursos para investir e desse investimento, com o passar do tempo, ele comece a produzir riqueza que, com o passar dos meses e dos anos, ele começa a pagar parte do seu custo de vida. E não é que você vai parar de trabalhar quando conquistar a independência financeira. Não é isso. Quando você conquistar a independência financeira, você terá a oportunidade de fazer o que de fato você gosta e não o que você é obrigado. Outro cenário é quando você tem as despesas, a sua receita é maior do que a despesa. E aí esse é onde queremos chegar com a nossa missão aqui de independência financeira. Então, nesse cenário, você deve ter reservas financeiras, aproveitar os momentos da vida. Sim, há momento de plantar e há momento de colher. Há um momento de preparar a terra, um momento de semear, um momento da colheita. Durante no período em que você esteve se preparando e conquistando a sua independência financeira passo a passo, você teve sim que fazer sacrifícios, deixar de satisfazer os seus desejos e satisfazer apenas as necessidades. Mas aproveitar o momento da vida da maneira correta é muito salutar. Você, nesse cenário, onde você tem as receitas maiores do que as despesas, você consegue fazer investimentos, ser credor e não tomador de crédito. O planejamento financeiro ele contribui para que você tenha condições de administrar melhor o seu dinheiro, de fazer negócios e compras com mais segurança e informação, garantindo assim uma vida financeira saudável. Vamos fazer esse estudo de caso para fixar o conhecimento. A Júlia ela é universitária e quer passar o Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, com as amigas da universidade. Ela trabalha em uma loja de esportes e o seu salário é variável devido às comissões que ganha com as vendas. O salário dela gira em torno de 3 mil. Porém, para passar o Réveillon no Rio, ela vai gastar por volta de 6 mil, aí incluindo passagens e um hotel 5 estrelas. O problema é que ela não tem esse dinheiro. A intenção é fazer um empréstimo, mesmo sabendo que os juros são bem caros. Afinal, vale tudo, né? Passar o Réveillon com as amigas no Rio. A Júlia foi ao banco e, quando viu a política de taxa de juros, percebeu que seria impraticável fazer esse empréstimo, já que a taxa estava girando em torno de 5,4% ao mês. Ela ficou desconsolada. Ela desistiu de ir com as amigas, mas vai viajar para outro destino mais barato. Na sua visão, a Júlia fez a escolha correta? Assumir um empréstimo com um valor tão alto para custear uma viagem é discutível? O ideal nesse caso era ter feito um planejamento financeiro e mensalmente poupar uma quantia? A Júlia não fez a escolha correta? Deveria ter assumido um empréstimo com uma quantidade maior de parcelas, pois assim não ficaria sufocada no mês a mês? O que você acha? Qual a alternativa mais adequada? Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. No próximo encontro, falaremos sobre os princípios básicos de finanças, as 5 leis do ouro. Espero que tenha
que seja proveitoso para vocês. E semanalmente irei postar um novo vídeo com conteúdo de finanças pessoais. Abraço a todos.